Boa noite a todos, paz e bem. Vamos iniciar esta reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e encendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovarais a face da terra. Oremos. Deus, instruístes os corações de vossos filhos com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Pater noster, quis in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et de vita nobis de vita nostra, sicut in nos dicitoribus nostris, inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in mortis nostre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado coração de Jesus, abençoai as nossas famílias. Amém. Olá, paz e bem? Olá, pessoal, paz e bem. Dando prosseguimento ao nosso tema principal, que é a santidade no matrimônio, iremos tratar hoje da finalidade do matrimônio. E para isso, nós vamos pedir auxílio aqui para a Daiane para que ela leia o parágrafo 2369 do Catecismo. Salvaguardando estes dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro e sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. Bom, na Bíblia, nós vamos verificar que Deus, ao criar o homem, ele sentiu-se insatisfeito por um momento, porque ele não encontrara em todos os seres nenhuma criatura que completasse o homem. Percebendo isso, Deus disse, daí em Gênesis 2:18, por gentileza. O Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Bom, Santo Agostinho, ele lembra que para fazer a mulher, Deus tirou um pedaço da costela de Adão. Não foi da cabeça e nem do calcanhar. Para que a mulher ela não fosse nem a chefe, nem a escrava do homem, mas sua companheira e auxiliar. Isso é importante que a gente perceba. Vejamos também o que diz o Gênesis 2:24. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Desse versículo, vamos nos ater na palavra união, né? Quando homem e mulher se unem e são agora uma só carne. Buscando agora em Mateus 19:6. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Bom, isso demonstra, então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, inclusive Jesus reforçando, que uma das finalidades, ou seja, a primeira, na verdade, a primeira finalidade é o caráter unitivo do matrimônio. Deus pensou, então, em unir homem e mulher. Após isso, em Gênesis 1:28, nós vamos ver o que Deus disse. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e a submetei-a. Então, a primeira finalidade é essa finalidade unitiva. A segunda
é essa finalidade procriativa. Notem que antes de multiplicai está o termo frutificai. Frutificai também nos remete a crescer. Então o casal vai crescer para depois se multiplicar. Não há como você ter filhos se você não está unido realmente à sua esposa, ao seu esposo, e tem condições então de educar. Lembrando que os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos. Então, por isso que está esta palavra antes crescer do que multiplicar. Vamos lembrar também que para que haja esse crescimento, nós temos que buscar entender então o que é esse crescimento. Crescimento é quando você atinge uma maturidade tanto espiritual, psicológica, moral, e que para você atingir então essa maturidade, esse crescimento, você precisa de algo para que isso aconteça. E esse algo é o amor. Então, a partir do amor, 3 características do casamento vão poder ser realmente, de fato, vão acontecer. Nós vamos ter, uma delas é a fidelidade, depois a fecundidade e a indissolubilidade. Mas retornando lá então à fidelidade, buscando com o amor o crescimento, e com o amor essas 3 características vão realmente imperar, vão se concretizar no matrimônio. Lembrando então a fidelidade. Ser fiel, ela não está relacionada somente a você não trair, né? Nos remete primeiramente a esse sentido, mas não é só esse, é muito mais completo essa palavra fidelidade. Seria um compromisso duradouro com o bem-estar e o crescimento do outro. Assumir os compromissos, ser honesto, transparente, entre ambos, é claro. Depois nós temos agora a fecundidade. E a fecundidade, João Paulo II, no documento Familiares Consórcio, ele diz que os esposos, enquanto se dão entre si, dão para além de si mesmo um ser real, que é o filho, reflexo vivo do seu amor. Do mesmo modo que a criação do homem só ficou completa com a criação da mulher, assim o casal só atinge a sua plenitude no nascimento de um filho. Eva, depois de ter concebido e dado à luz, ela exclama, Gênesis 4:1. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, gerei um homem com a ajuda do Senhor. Então, da mesma maneira que Adão e Eva foram criados, através do seu amor, eles puderam gerar um novo ser humano, com a graça de Deus. Né? Então, vamos buscar entender isso, que os filhos, eles são essa graça, eles não são um problema. Nós é que temos que administrar a nossa vida, a fim de ter os filhos. Né? Outra característica do matrimônio é indissolubilidade. Jesus ele deixa claro que o casamento é uma realidade para a vida toda. Aí em Mateus 19:3, ele diz que não se pode quebrar senão pela morte dos cônjuges. Né? Então o casamento é essa união eterna que Jesus também tem com a igreja. Lá em São Paulo, aos Efésios, ele fala que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, ele está aqui mostrando que Cristo se entrega de corpo e alma e para sempre. Né? Da mesma forma, tem que haver essa indissolubilidade no matrimônio. Então, depois da explicação sobre a finalidade do matrimônio, é interessante a gente, como mulher, saber o nosso papel, como esposa, como mãe. A gente tem que entender o seguinte, que Deus confiou uma missão para nós mulheres,
diante do altar, quando nós demos o nosso sim, nós fizemos como Maria. Maria também deu o sim dela, né? E nós demos o nosso sim. Quando a gente deu o sim lá diante do altar, a gente deu o nosso sim para Deus. Essa aliança que a gente coloca no dedo no dia do matrimônio é uma aliança que a gente faz também em fidelidade a Deus, mostrando que nós somos integralmente dele. Esse dia, né, a gente se tornou mais firme, com todas as fibras do nosso ser, né? Essa aliança que carregamos é um símbolo do nosso compromisso e da nossa fidelidade. A nossa fidelidade não somente com o nosso marido, mas também com Deus. Essa aliança é uma bênção que Deus nos dá para nós mulheres, para nós estarmos preparadas para esse estado de vida que a gente vai começar a viver. Então, a gente já sabe que vão ser exigidos de nós grandes sacrifícios. A gente vai ter uma missão muito difícil, né? Mas também muito gratificante, né? A gente pode obter muita felicidade diante do lar. A gente pode construir... Vai experimentar aqui na Terra um pouquinho do que vai ser lá no céu. Lá no céu. Eu vou falar agora um exemplo de duas mulheres que a gente tem na Bíblia, né? Uma a gente vê, Eva, que infelizmente, né, trouxe o pecado original para nós, que levou Adão a pecar. E a gente tem outro exemplo grande de uma mulher na Bíblia, que é Maria, né, que diante do pedido de Deus, do plano de Deus, ela deu seu sim. Ela foi silenciosa durante toda a trajetória dela, né? A gente vendo nos dias de hoje, né, com esse movimento do feminismo, é bem complicado a gente se posicionar no lugar de Maria, né, que deu o seu sim para Deus, né, diante do plano dele. Ela viveu todo o tempo, né, que a gente percebe nas leituras da Bíblia, todo o tempo ela ficou insignificante, ela não pretendia, né, se aparecer ou de repente procurar fazer grandes coisas, não. Ela simplesmente deu seu sim para o plano de Deus, para trazer o Salvador ao mundo, né? E nesse tempo ela só foi criando o filho, preparou, ela não se preocupou em nenhum momento em querer ser melhor, né, que José. Não, Maria, ela, embora foi obediente, né, recebeu essa missão, mas ela também ela estava ativa nessa missão, digamos assim. Tanto é que no primeiro milagre de Jesus ali, nas bodas de Caná, ela que percebe que faltou vinho, né? E ela vai a Jesus e diz que tinha acabado o vinho. Então ela não é um exemplo aqui de que ela não estava somente passiva ali naquela missão. Sim, ela teve um papel muito. Ela realmente compreendeu e vestiu realmente a camisa, como a gente fala, né, dessa missão que ela deveria cumprir. E ela fez isso, realmente se dedicando para isso e realmente participando ativamente dessa missão. Então, Maria foi, claro que ela foi fiel, ela seguiu realmente esses desígnios de Deus, mas estava participando ativamente desse propósito, né? Bom, então vamos ver o exemplo de duas mulheres na Bíblia, para a gente ter uma base do papel de uma mulher, né, no plano de Deus. Olhando para Eva, né, a primeira mulher, ela influenciou Adão a comer o fruto proibido, né? O que aconteceu ali, que ela sabia que havia, né, uma proibição, havia Deus dito já que não era para se comer desse fruto, né? E ela, claro, através da serpente que influenciou ela, mas ela foi desobediente, que ainda assim ela sabia que não era, né? Ainda influenciou Adão a comer. Também ser desobediente. Também ser desobediente, né? E a gente vai ver um exemplo de obediência, que é Maria, né? Maria, quando o anjo chegou para ela, fazendo esse pedido de Deus, né? Ela aceitou, ela deu o sim dela. Ela foi obediente a seguir os planos de Deus. Nós vemos então uma mulher que é Eva, que foi desobediente ao que Deus pediu, e vemos um exemplo de Maria, né? Que foi obediente ao que Deus pediu para ela.
Nós mulheres fomos muito influenciadas pelo movimento feminista, que de primeira tinha uma boa intenção, né, de trazer muitas conquistas para as mulheres, direitos, né, esses que certamente nós merecíamos, né, mas infelizmente, passando disso, né, ao ponto que foi atingindo, acabou nos afastando do plano original que Deus tinha para nós. Então, esse movimento acabou colocando uma ideia na cabeça das mulheres que elas precisavam ser iguais aos homens, né? O que nunca, jamais vai acontecer, que nós não somos iguais, né? Nós temos as nossas diferenças, e foi assim que Deus quis. Deus criou a gente diferente fisicamente, isso é nítido, né? Você vê o corpo de um homem e de uma mulher, são diferentes. Sim. Mas também com, vamos dizer assim, com características tanto físicas como espirituais também, e com papéis diferentes. Mas nem por isso um é melhor que o outro, né? Ou o papel de um é melhor do que o outro. Uhum. Não, são complementariedades. Um vai complementar o outro, um vai ajudar o outro. O que falta em um vai ter no outro. Agora, o que não pode acontecer é um querer assumir o papel do outro. Isso que nós, católicos, temos que ter esse discernimento. A nossa igreja, ela busca esclarecer isso. Mulher tem o papel de mulher, que nós vamos conversar mais à frente, como estamos conversando agora, mas também o papel do marido, do homem, tem também a sua finalidade. Então, isso é um mistério de Deus. Por que foi feito assim? Não sei. É Deus. Deus quis assim. Achou melhor que fosse assim. Então, a gente tem que ter esse discernimento também. Então, o que aconteceu? Esse movimento ele foi fazendo com que nós mulheres fôssemos deixando de lado as nossas características femininas, né? Então, o que acontece? Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós vários dons, né? Dom de ser mãe, né? De ser protetora, de ser paciente, de ser carinhosa, né? Colocou pra gente serviços básicos, como fazer um alimento, né, para nossa família, esse alimento que vai trazer saúde, né, que gera vida, né. Essa mãe é aquela que fica em casa, que educa, né, que cuida quando está doente, que demonstra amor pro marido em casa, cuidando de uma comida, da roupa, né. Isso não faz de nós menos, né, ou menos importante, ou menos, até muito pelo contrário. Isso nos dá uma dignidade grande, foi Deus que nos deu, né, esses dons pra gente. Isso não é uma coisa que nós pensamos que vai nos rebaixar diante do homem, não, muito pelo contrário. Uma mulher que consegue fazer esse papel, ela tá desempenhando um papel que Deus, né, Deus deu para ela essa missão. Então, a mulher o papel da mulher no lar, da mãe, é aquela mãe que cuida do filho, que educa esse filho, né, ela vai criar uma moral, né, nessa educação para essa criança, vai criar a fé, vai ensinar, né, a mãe não chega num ponto de deixar o filho chegar somente lá na catequese com 9 anos de idade ouvir falar sobre Deus. Não, essa mãe ela já vai preparando o filho, essa mãe que puxa a oração, a gente sabe que isso é mais característica feminina. O homem não, que o homem não gosta de rezar, o homem reza também. Mas a mãe é aquela que vai puxando desde pequenininho o filho, vai ensinando uma oração, né? Na hora da mesa, né? Vai chamando o pessoal, vamos agradecer um alimento. Então, essas características são parte, né, da mulher. E quando a mulher sai, né, para trabalhar, o que acontece? Ela deixa esse espaço, né, sem ser preenchido dentro da própria casa. Quando eu vou trabalhar fora, tem muitas mães que a gente sabe que precisa, a gente sabe que hoje em dia não é fácil mesmo, né? Mas o que acontece? Se a mãe sai do lar, né, ela fica o dia inteiro fora, quem que vai ter essa função dentro do lar que Deus confiou para ela, não confiou para outra pessoa, confiou para ela? Para a mãe, então, fazer isso, como a gente está dizendo, ela vai precisar dar tempo, destinar tempo para isso, não é? Hoje a gente vê, muitas vezes, os pais colocando os filhos nas creches, nas escolas, quanto mais tempo melhor, né? Às vezes o dia todo,
o dia todo na creche. Então, quem vai fazer isso? Não vai ser cumprido esse papel. Com certeza, não vou deixar aqui com certeza, mas é uma grande parcela da missão que é confiada à mãe não vai ser cumprida, porque a mãe não vai estar junto para poder ensinar esses valores cristãos para o filho, né? Então a gente tem que repensar e observar que esse tempo de crescimento do filho, vamos dizer assim, que não é para sempre, né? O filho vai se tornar adolescente, depois de criança adolescente, depois adulto, né? Também vai ter a sua união contra a mulher, né? Ou outro homem, né? Se for filho, né? E então não vai ser para sempre, mas naqueles momentos ali de formação é fundamental que esteja junto à mãe, né? Para poder colocar em prática essa missão que foi a ela confiada. Então, o que acontece hoje? A gente vê essa falta da mãe dentro do lar acorrentada em muitos problemas, vamos dizer assim, né? A gente vê criança novinha com depressão, a gente vê adultos, né, que crescem com esses traumas de quando era criança, que não tinha uma mãe, não tinha um pai presente, né? Hoje a gente vê tanta família desestruturada porque, assim, ó, a mulher criou uma certa independência que ela pensa assim, nem para segurar um casamento mais, porque hoje o casamento para a mulher, depois desse movimento feminista, é apenas vamos dizer assim, um status ou algo que se não estiver fazendo bem para mim, em certo período do tempo, eu deixo, né? Não vai me fazer falta, eu me separo hoje, eu tenho a minha carreira, né? Eu não me importo mais hoje se eu tenho filhos, porque eu tenho que buscar uma felicidade, né? Que essa felicidade, se meu marido não estiver dando essa felicidade para mim, eu vou atrás de outro, ou eu posso permanecer sozinha, porque hoje a mulher se mantém financeiramente sozinha. E esses problemas a gente vê assim, ó, o que acarreta nos filhos, né? Porque o que acontece? Se o casamento é indissolúvel, né? Então quer dizer o seguinte, eu tenho que levar a sério esse papel, né? Quando eu assumo essa aliança com Deus, eu vou levar a sério esse papel que Deus me confiou de mulher, que era para mim ser esposa, que é para mim ser mãe, né? O que eu faço quando eu dou um sim para Deus? Eu não vou, por causa de qualquer coisa, eu vou pegar e vou abandonar. Claro que a gente sabe que tem casos extremos, né, de realmente relações abusivas, né, de violência, a gente sabe, a gente não tá falando disso agora, mas a gente sabe a dificuldade a gente vai enfrentar. Mas essas dificuldades com o movimento feminista, acabou que a mulher não leva mais desaforo para casa. Né? A mulher simplesmente não tá bom hoje, não tem problema, eu arrumo minhas coisinhas e vou embora, né? Hoje eu alugo um apartamento, só que deixou de se pensar que quais são as consequências que a vida vai trazer para essa mãe, porque ela também vai enfrentar problemas na frente, né? Porque quando eu saio do plano de Deus, eu vou ter as consequências disso, né? Não vai ser só na vida minha, como vai ser na vida do meu esposo, como vai ser na vida dos filhos. Esses filhos que vão ser criados muitas vezes ou por uma avó, ou por, né, um parente, ou simplesmente fica o dia inteiro na escola, né? Como a mãe trabalha o dia todo, ela vai ver esses filhos realmente na hora para dormir, de repente, às vezes um pouco no final de semana. E essas coisas, infelizmente, a gente sabe que vai ter consequência, né? Esse tempo que a gente hoje acha que é um tempo perdido, dá para nossa casa, dá para nossos filhos, esse tempo vai ser cobrado de nós. O que a gente vai dizer, sendo mãe, quando você chegar diante de Deus? Né? Deus vai te perguntar, tá, mas é aqueles filhos que eu te confiei? E é o teu esposo que foi um presente meu para você, o que você fez? Né? Então a gente tem que aprender que esse movimento feminista, ele trouxe várias vantagens para as mulheres, mas um pouco saiu, né, do rumo que teria que sair, das coisas que até então eram um equilíbrio saudável para nós, né? Chegou um ponto desse movimento que as mulheres já não queriam mais ser iguais aos homens porque elas perceberam que elas não poderiam ser igual.
mas elas acabaram achando que a gente não pode ser igual, a gente quer ser superior aos homens. E aí nisso, o que a gente vê? A gente vê mulheres, né, que não querem mais ter filho, elas querem se igualar ao salário delas com os homens, então talvez durante a vida delas elas nem vão ter filhos, se tiverem, vai ser poucos, né? Elas vão acabar em concorrência com o homem, não é mais o homem que completa a mulher e a mulher completa o homem. Os dois acabaram virando concorrentes, porque dentro da própria casa eles não conseguem se entender mais como o plano de Deus, que é para um ajudar o outro nesse crescer, né? Acaba que a mulher quer ser a superior, ela quer ser independente. Essa palavra submissa ela não pode nem ouvir, porque a palavra submissa para ela remete a uma inferioridade, que não é isso. Deus não nos criou inferior. Tanto é que, assim, para a gente ter uma ideia, as características masculinas e femininas são totalmente diferentes. Não é nenhuma melhor que a outra, mas não, elas são para se completar. Lá na carta aos Efésios também, São Paulo fala sobre a submissão. Né? E essa é uma palavra, às vezes, que gera um certo desconforto, às vezes uma revolta, né? Principalmente pelas mulheres. Mas nós temos que entender o contexto e não só aquele versículo isolado. Depois que São Paulo fala, né? Mulheres, sereis submissas a vossos esposos, maridos, ele está dizendo: maridos, amai a vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Então, Cristo amou a igreja e se entregou, como falamos já anteriormente. Então, uma mulher que tem um marido que se entrega por ela dessa maneira, com certeza, essa palavra submissão, não haverá qualquer problema para que ela seja submissa, no sentido de que ela não vai ser menos ou mais, né? Ela vai estar junto nessa missão. Essa palavra submissão é justamente isso, submissão, junto nessa missão, e não com sentido de inferioridade. Né? Também vamos entender que Deus nunca pediria para que a mulher se sujeitasse ao marido se não fosse para o bem dela. Então, lembrando que essa palavra, ela se encontra lá na Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus. Então, para que a gente reflita isso também. Então, diante disso, a gente deve pensar que nós mulheres, né, nós não precisamos ter essa busca desenfreada, né, de ser alguém, de ter um status, né, de repente eu tenho que ganhar mais do que o meu marido. De repente, às vezes, a gente, claro, é bom a gente ter o dinheirinho da gente, mas de repente eu posso ganhar, eu posso trabalhar o meio período e continuar mantendo a casa e continuar cuidando dos meus filhos e continuar ganhando dinheirinho. De repente é alguma coisa pra gente pensar. Aqui a gente não está falando que a mulher não pode trabalhar, que a mulher não pode ter seu dinheiro, mas aqui a gente está falando de fato qual é a finalidade, né, que a mulher e o homem, eles, após contrair o matrimônio, qual é a finalidade desse matrimônio, dessa aliança? Né? Essa união, esse crescimento e depois os filhos. E nós temos que entender isso, temos que educar os filhos. Isso vai demandar tempo. A mulher, ela pode trabalhar, mas ela procurar então trabalhar na sua casa, fazendo serviços, um artesanato, tendo serviço de casa que a mulher faz realmente, e para ganhar uma renda, mas o foco não é esse dinheiro, né? Ou pensar assim, não vou ter filho porque aí, né, eu vou ter que sair do emprego, ou vai diminuir minha renda, mas não é, né? A finalidade é o filho. Até uma coisa que a gente tem que trabalhar é na cabeça do homem também, porque como esses papéis ficaram invertidos, o que acontecia? Antigamente o homem era criado que ele sabia que ele era o protetor daquele lar, que ele era quem trazia o alimento, né? Já desde o princípio sempre foi assim, o homem caçava, né? E a mulher em casa preparava o alimento para a família. Desde o princípio era assim. Então o que acontece? Com esse movimento, acabou que a mulher quis tanto tomar o lugar do homem e o homem ficou perdido, ele não sabe mais qual que é o lugar dele. E para ele, em certo momento, foi bom, porque ele perdia aquela responsabilidade que era só dele. Ele acabou,
se ela quer dividir comigo as despesas, né? E hoje em dia as mulheres são tão independentes que elas adoram pagar a conta ou dividir a conta. Para o homem isso foi muito bom. Por que acontece? Hoje a gente vê homens que são dessa influência, que você vê, eles já não querem mais, né, tomar esse papel de pai, eles se aproveitam, né? Então eles acabam que eles não se preocupam mais em sustentar a casa, eles acham que é errado sustentar a mulher, enquanto isso faz parte, né? Isso já era do projeto de Deus, o homem trazer o alimento, porque como que essa mãe ia conseguir criar esses filhos? Né? Se a igreja nos diz que nós devemos ser aberta à vida, como que eu vou pegar e vou ser aberta à vida e vou ter vários filhos, né? Se eu vou ter que trabalhar fora, quem que vai criar esses vários filhos? Né? Então o homem, para saber a posição dele, para voltar a resgatar, sabendo, ó, eu sou homem, eu sou o progenitor dessa família, eu vou trazer o alimento, o sustento para essa família. E o que muitas vezes acontece é que a gente botou na nossa cabeça um padrão de vida, né, muito alto e que a gente não consegue manter, porque a gente imagina que para a gente ter um filho, a gente precisa botar no melhor colégio, a gente precisa, né, das melhores coisas, e Deus não nos pediu isso. Deus queria que nós educássemos eles para irem para o céu. Talvez com humildade, talvez com menos brinquedo do que a gente acha hoje, que na ideia nossa que a gente tem, é que a gente precisa de muitas coisas, né? Deus quer que a gente povoe o céu. Sim. Quanto mais filhos, por isso que a visão da igreja é essa. Mais filhos são mais almas lá no céu, né? Então, essa é a grande finalidade. E o que acabou assim, então? A mulher, ela foi numa busca tão grande pela felicidade, porque ela achou que muitas vezes ela conseguindo ter o papel do homem, tem muito trabalho que a gente sabe que mulher nunca que a gente vai conseguir fazer, porque você tem trabalhos que são questão assim, vai na coragem, vai na força, a gente sabe que nossas características são outras. Então a mulher hoje em dia ela atingiu, né, muitas coisas diante, né, do que eu não acho errado, não é errado a mulher ir atrás dessas coisas. Só nós não podemos perder o plano de Deus para nós, né? Que o que aconteceu? A gente está largando da nossa casa, a gente está confiando a terceiros a educação dos nossos filhos? Ou melhor, nem tem mais educação, porque hoje as mães se frustram tanto que elas acabam querendo suprir o pouco tempo que elas têm, não para educar, mas às vezes até para mimar. Às vezes aquela falta de tempo a gente gera um remorso, a gente acaba querendo dar coisas no lugar do que era o tempo que a gente teria que dar. Eu, lembrando com a minha mãe esses dias, eu lembrava assim de quando eu era bem pequena, né? Eu pensei assim, nossa, um dia eu me lembrei que a mãe fazia umas bolachinhas caseiras e eu me lembrei o carinho que ela preparava. Eu lembrei assim de eu ajudando ela, como aquilo ali na minha memória fez tão bem. E eu penso, será que a gente, mãe de hoje em dia, será que a gente está criando memórias nos nossos filhos para eles lembrarem da infância com carinho? Ou meu filho vai lembrar lá da creche, vai lembrar da tia da creche, da babá que me cuidava, né? Está acontecendo isso diante desse tempo. Sem comparar que hoje dificilmente vão ter irmãos, né? Porque já são sozinhos. Vão ter, de repente, os melhores brinquedos, mas não vão ter um tempo de qualidade com a mãe. E eu tô falando agora sobre mãe, depois o Rafael vai falar sobre pai, sobre a função do pai, por isso que eu tô focando mais na mãe. E eu não tô focando na mãe para dizer assim que, agora, como é que você me diz uma coisa dessa? Agora, então quer dizer que agora eu vou ficar preso agora uma casa, um filho? Não, gente não é preso, a gente tem que fazer isso por amor. Eu vejo aqui em casa como eu tô trabalhando, eu tô estudando a respeito disso, e eu querendo fazer essa vontade para Deus, que eu percebo que às vezes num prato que eu faço, numa comida que eu faço, a felicidade que eu trago para dentro da minha casa, né? Não é ruim a gente, mulher, estar atrás de um fogão. Atrás de um fogão a gente consegue muita coisa. A gente consegue dar felicidade para nossa família atrás de um fogão. Eu vejo, esses dias eu fiz uma comidinha bem simples ali, meu filho ficou feliz. Ele disse, nossa mãe, você fez para mim. Entendeu? Então a gente vê a felicidade através dessas pequenas coisas que infelizmente o mundo tá tirando esse valor da gente, né? Ele acaba que faz a gente deixar a nossa casa em segundo plano, sendo que para Deus era o nosso primeiro. Então, assim, para a gente ter uma noção, né, do que essa desordem, esses conflitos trouxe para nós, a gente acabou saindo da nossa casa, acabou deixando esse marido em segundo plano, o filho, né, em segundo plano,
E a gente acabou que a gente, mulher, às vezes a gente não quer ser aqui dentro da casa, a gente não quer ser a dona da casa, mas a gente acaba sendo, de repente, numa empresa, a gente acaba sendo a empregada de um chefe. E lá a gente aceita ordens. E dentro da nossa casa, que a gente pode ser a chefe da nossa casa, porque dentro da nossa casa nós somos a dona do lar. A gente acha isso inferior, isso não é inferior. Eu ser a dona da minha casa, eu administrar minha casa, isso é um dom que Deus deu para nós. Né? Isso não nos faz menos, isso pelo contrário, isso nos faz uma dignidade grande dentro de Deus. Foi Ele que nos confiou esse trabalho, isso não é inferior, né? E aconteceu que as mulheres de hoje, infelizmente, elas precisam trabalhar, porque a gente sabe que muitos pais não provêm o que os filhos precisam. Muitas mães, infelizmente, precisam se separar. A gente sabe que, infelizmente, não deu certo essa relação. Às vezes a gente sabe que a pessoa não era uma pessoa que tinha, o Rafael vai falar mais pra frente ali, a questão dessas características masculinas, porque como se perdeu hoje, o homem talvez não tenha nenhum exemplo, nem tenha tido durante a vida dele do que era ser um pai. Então essa família não se concretizou, infelizmente, a gente sabe disso, a gente não tá falando, mas como nós estamos falando para casais que são cristãos, católicos, e a gente sabe que a gente já tem uma caminhada maior, então a gente pede pra gente abrir, como a gente vai fazer essa busca da santidade, a gente vai se abrir a voltar lá no princípio, porque assim, ó, hoje a gente não ouve mais falar disso, a gente ouve falar, a gente vê numa propaganda na televisão, né, você vê as mulheres numa novela, você vê a mulher querendo ser a palavra empoderada, mas o que é esse empoderada perto de Deus? É eu deixar o plano dele de lado? É eu deixar o que Deus me confiou para trás? Né? Eu quero ter um status, eu quero ter um diploma, eu quero ter um mestrado. Tá, a que custo? Qual é o custo que você vai deixar a tua família, ou de repente você nem vai constituir família, mas o que você vai dizer diante de Deus, né? Diante de tudo que Ele planejou para a tua vida, o que você vai chegar e vai ter diante dele para dizer? Então, eu acredito assim que a gente tem que entender que nós temos a nossa maturidade como pessoa, essa maturidade constituída quando a gente entende, a gente tem essa vontade de ser mãe, o homem quando tem essa vontade de ser pai. Então, a mulher deve abraçar, né, essa vontade de Deus com muito amor, com muita felicidade. Isso não é um peso, isso é uma bênção, a gente ser mãe, a gente ser a dona da nossa casa, a gente dar carinho pro nosso esposo. Como isso faz a diferença? Né? Como a gente podia ter um lar muito mais agradável e às vezes a gente só não tem porque a gente acaba que a gente tá perdendo tanto tempo em querer ser superior ao homem que às vezes a gente nem dá carinho mais para ele porque a gente está tratando ele como um concorrente dentro de casa. E não é isso. Um é para completar o outro. Então, assim, mulheres, né, a ideia que eu dou é que, assim, ó, comece a fazer umas leituras mais de mulheres católicas, que a gente tem bastante, tem muita coisa boa para ler, que a gente vai começar a abrir a nossa mentalidade de novo, a gente vai começar a ver o que tá errado, pra gente poder começar a engrenar de novo e começar a seguir esse caminho que Deus planejou para nós, porque não vai ter como a gente buscar um caminho de santidade sem a gente pegar o nosso papel de mulher, de mãe, de esposa e colocar ele no caminho de novo. Agora, então, o Rafael vai dar uma pincelada ali no que é, então, ser o papel de ser um homem. Qual que é? O que é ser homem? Vou me reportar novamente a uma leitura bíblica para iniciar nosso entendimento sobre o que é ser homem. Lá em Reis, capítulo 2, 1 Reis, capítulo 2, o rei Davi, ele vai dizer a seu filho Salomão, já no leito de morte, então Davi está no leito de morte, e vai se despedir, digamos assim, do seu filho Salomão, e ele vai dizer para o Salomão, ele poderia dizer inúmeras coisas, era o último contato, né, a última vez que ele iria falar com o filho dele aqui na terra. E ele escolhe para dizer isso aqui: eu me vou pelo caminho que segue toda a terra, ou seja, é a morte, ele vai morrer, o caminho da morte, que vai acontecer com todos. Mas enfim, eu me vou pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso, porta-te como homem. Foram essas as últimas palavras que o rei Davi fala para seu filho Salomão, dentre as inúmeras que ele podia dizer.
Então veja a importância disso, ser homem. E qual pai não falou para o seu filho alguma vez, né? Seja homem, menino, engole esse choro. E veja que essa exortação, ela está lá na Bíblia. Se ela está lá na Bíblia, é que ela tem muita importância. Então, ser homem, nós vamos entender que tem algumas dimensões. A dimensão biológica, se constituir um homem, e a dimensão espiritual, que a gente vai tratar mais à frente. Compreendendo, então, a questão biológica de ser homem. O embrião, quando ele está em formação, se não houver nenhuma força, que a gente chama aqui, alguma reação química que ocorra lá na formação do embrião, se não ocorrer nada, ele vai ser do sexo feminino. Mas se acontecer uma reação lá, na bioquímica daquele embrião, ele pode se tornar um homem. Então, para se tornar um homem, tem que haver um esforço. E isso nós vamos entender que vai acontecer lá no campo espiritual também. Não só biológico, mas biológico também, tem essa analogia. Psicologicamente, o homem, o ser humano, o homem e a mulher, eles estão mais próximos da mãe porque são mamíferos. E o mamífero ele tem que mamar. Então essa relação já do nascimento do filho, ele se aproxima mais da mãe, certo? E depois, com o crescimento, até uma certa idade, o filho ele entende que a mãe faz parte dele. Depois ele consegue identificar, entender que não, que ele é um ser individual e a mãe é outro, mas está muito ligado à mãe ainda. Se for uma menina, naturalmente ela já está ligada com a mãe e imita muito a mãe, já identifica que a mãe é parecida com ela. O filho menino, por sua vez, se ele não tiver como referenciar um outro homem, ou melhor dizendo, ele precisa de um outro referencial para ele sair dessa ligação da mãe. Não que essa ligação seja ruim, mas para ele poder desenvolver as características, muitas delas que não são só biológicas, do homem, ele precisa de um outro homem para poder ele se espelhar, ele observar. Isso é fato. A gente que tem filho, homem, a gente vê muito isso, né? Ele se espelha muito no pai. Então a importância aqui já do pai, que nós vamos mais à frente conversar também. Ser mulher é a melhor coisa do mundo para a mulher, com as características dela. Para o homem, a melhor coisa do mundo é ser homem. Não é bom que o homem seja feminino, diz São Tomás de Aquino. Ele diz que existe uma riqueza de diversidades do gênero. Isso a gente pode ver lá no Gênesis. Cria o homem e a mulher, o macho e fêmea. Isso é desejado por Deus. Essa diferença biológica entre homem e mulher também é uma realidade de uma diferença psicológica, espiritual e cultural também. Há uma diferença entre os dois. Então a gente tem que entender que existe uma diferença. Aceitar. O homem não é igual à mulher. Não é só fisicamente. E os papéis também nossos, embora se complementem, mas são distintos. São distintos. O grande problema hoje é isso, aceitar isso. Foi Deus, não? Foi Deus que quis assim. A nossa igreja diz isso. Ela explica justamente isso. E a gente tem uma dificuldade enorme em aceitar isso. E aí que causa grandes problemas na família cristã. Então, se a gente aceitar, buscar um entendimento dessas coisas, vai ficar muito mais fácil, né? Se a gente for também olhar nas outras culturas, pegar um exemplo aqui indígena, nós vamos ver que para se tornar um homem há um ritual de passagem lá do adolescente. Então ele vai ter que ter um esforço ali, um sacrifício,
né? Tem muitos que são submetidos a situações até bem Constrangedoras. doídas, digamos assim, né? Tem índios ali que tem que sair, fazer uma caçada, colocar a mão lá numa luva com formiga, para dizer que ele passou agora, não, agora eu sou um homem. Mas nós cristãos, um ritual de passagem, nós também, cristãos, como eles têm um sacrifício, nós também temos um sacrifício. Jesus teve um sacrifício, né? Morreu lá na cruz para nos salvar. Então, ser homem é um sacrifício. É um sacrifício pela nossa família, pela salvação das almas, né, dos nossos filhos. São Paulo, ele diz: homens, amai suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Voltando aqui novamente nessa carta de São Paulo, mas são palavras que têm tudo a ver, né, com esse sentido do matrimônio, da entrega. Ele fala isso, que Cristo se entrega, Cristo se sacrifica. E essa configuração de Cristo tem que ser a configuração do homem. O homem, então, assume esse papel de dar a vida pela esposa. E o homem, como fez Cristo, vai derramar o sangue na cruz do dia a dia, pela esposa, pela família. Se o homem fizer isso, com certeza aquelas palavras de São Paulo, mulheres, sereis submissas a vossos maridos, será muito bem compreendida e aceita pelas mulheres. Um marido que realmente se entrega a ponto de dar a vida. Não aquele marido que é totalmente contra, as avessas disso, né? Que não realmente a mulher vai ter dificuldade em aceitar isso, com toda a razão. Mas o marido que se entrega, que se dedica, que coloca em prática realmente quais são os desígnios de Deus para o homem, a mulher vai ter o maior prazer de aceitar essa realidade, essas diferenças entre homem e mulher. E a gente vai acabar vivendo essa felicidade dentro do matrimônio. Porque a gente fala bastante aqui em sacrifício, mas se um se dedicar ao outro com amor, a gente só vai receber amor de volta. Não tem como a gente fazer um plano desse e dar errado, porque se eu vou tratar com carinho, mesmo que às vezes vai acontecer que o homem vai estar num dia que ele não vai estar legal, que acontece, às vezes a gente não vai estar num dia legal, mas a gente pode experimentar essa felicidade, trazer essa felicidade para dentro do nosso lar, que é fazendo essas pequenas coisas, né, que Deus planejou. O homem vai ser o homem diante da característica dele, trazendo essa força para dentro do lar. Ele é o cara com respeito, ele é o cara que trata bem a esposa, e a esposa vai fazer o papel de mulher, não tem como dar errado. Outra coisa é que eu devo me fazer homem. É um caminho. A masculinidade, ela é algo natural, mas ela não é espontânea. Por exemplo, nós pegamos aí um atleta fisiculturista, por exemplo, que treina, né, que tem toda uma disciplina, ele vai definir seus músculos, vai ficar bem definido. Agora, se pega outra pessoa, por exemplo, que não faz exercício, está lá, só fica no sofá, vamos dizer assim, ele não vai ter esses músculos. Não vai ser espontâneo. Não, só porque eu sou homem, eu vou sair musculoso. Não. Isso nós podemos comparar com o que é ser homem. É uma construção. Ser homem é uma construção. Então a gente também tem que ter essa noção. Outro fato muito importante que nos diferencia do que é ser, por exemplo, macho e masculino, né? Um exemplo é quando você, por exemplo, ensina seu filho a lutar e cargas lá pelas tantas, o seu filho acerta, né, um golpe em você, um soco, por exemplo, e você vê que aquilo é realmente com força, você muitas vezes vai segurar, né, seu filho com uma certa força e vai dizer para ele: não faça isso. E é importante, isso eu peguei um conselho do padre Paulo Ricardo, né? Ele disse: você mostrar para ele que você
é mais forte que ele, mas você controla a tua força. Você vai aplicar essa força para o bem, para a defesa da família, para fazer o seu papel. Então ele vai entender que aquela figura é mais forte, mas ela contém a força. O pai tem que ser autoridade. Então, justamente, ele não é a força simplesmente por isso, ou a violência por violência. Não, tem esse outro sentido. Então é importante também. Então, existem algumas virtudes que elas são partilhadas entre homens e mulheres. Mas existem algumas que são, além de ser partilhadas, são típicas masculinas. Coragem, por exemplo, iniciativa, determinação, autoconfiança, disciplina, enfim, várias. Não quer dizer que a mulher não tenha elas, mas essas são típicas do homem. Então a gente começa a entender que são seres diferentes, mas não há aqui uma relação de subordinação ou inferioridade entre ambos. É a de complementariedade. Então, sendo homem, e nós vimos isso lá no catecismo, que uma das finalidades de ser homem é ser pai, é a paternidade. Como ser mulher é ser mãe, a maternidade. E ser pai, lá no catecismo, nós vamos buscá-lo agora, no parágrafo 2221, que ele fala sobre os deveres dos pais. 2221. A fecundidade do amor conjugal não se reduz só à procriação dos filhos, mas deve se estender à sua educação moral e à sua formação espiritual. O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-los. O direito e o dever de educação são, para os pais, primordiais e inalienáveis. Ser pai é uma tarefa bastante difícil. Ser mãe, não que não o seja, mas a mãe, como nós falamos anteriormente, os filhos são muito ligados com a mãe devido às características da mãe, dessa afeição da mãe, dessa delicadeza, da questão de se alimentar também, né? O pai, ele tem uma certa solidão, porque o pai, por ser essa autoridade, essa pessoa que muitas vezes diz um não, né, para o bem da família, do filho, ele está meio que sozinho nessa missão. Até São Paulo diz que o pai habita em luz inacessível. Justamente, nós temos essa missão, né, de ser aquele que muitas vezes não é a referência espiritual, é a autoridade ali dentro da família, né, é o estandarte, é aquele que dá a orientação, né? E hoje a gente está se perdendo muito isso. Hoje o pai, ele meio que se desesperou, né, dessa questão de estar meio sozinho, ele começa a se ter agora a mãe, ele começa a pegar o exemplo da mãe. Começa a pegar o exemplo da mãe e começa a copiar a mãe. Como ela trata, não que o pai trate de forma áspera, mas o pai tendo essa autoridade, ele precisa assumir realmente seu papel. E hoje o pai, ele está com medo, às vezes, de magoar o filho, o filho não vai gostar mais de mim, ele acaba fazendo como a mãe faz. Só que daí ninguém está fazendo o papel do pai. Os dois estão fazendo o papel de mãe, né? O pai agora é uma mãe barbada, na verdade. Então isso que a gente vê também, que acontece muito nas famílias hoje em dia, né? É que o pai tem que ser essa autoridade, né? Ele que coloca essas características no menino, né? De ser corajoso, de ir atrás. Não é que o pai sempre vai dizer não para o filho, mas o filho tem que entender que o pai é a autoridade, o pai é o limite, que nós temos um limite. Por isso que é importante o pai explicar também o porquê das coisas, né? Até muitas coisas, tipo, a mãe em casa, ela consegue
né, dá conta. Mas tem certas ações que às vezes você vai cobrar do teu filho, que você vê que o teu filho não obedece, você passa pro pai. Sim, e outra, isso vai acontecer, mas é a cruz, ou seja, nós falamos lá, um sofrimento. É um sofrimento bom que o pai vai ter que carregar. Vai estar doendo, mas é por amor. Então a gente tem que ter essa noção também. Assim como, e aqui a gente está falando não só de pai, no sentido aqui do matrimônio, mas um padre, por exemplo, é um pai. Sim. Um padre também tem que ter essa função de pai, de ter essas mesmas aptidões aqui, mas para com todos os seus filhos, né? Que são todo o rebanho da igreja. Buscando materiais para preparar a reunião, a gente vê que todas as mulheres são chamadas à maternidade. Todos os homens são chamados de pais, embora que não sejam biologicamente falando, né? Mas podem ser pais espirituais, podem ser pais adotivos, né? O que importa é que a gente carregue realmente essa vocação que a gente tem, que é o chamado à maternidade e à paternidade. Todos são chamados à maternidade e à paternidade. Então, nossa reunião, ela buscou contemplar a finalidade do matrimônio, que nós conseguimos atingir, que é aquela natureza unitiva e procriativa. Falamos também das características do matrimônio. Depois falamos o que é ser mulher, o que é ser homem e o que é ser pai. Então, acredito que foi atingido o nosso objetivo de hoje. Te agradeço a participação de todos. Um grande abraço. E a gente gostaria de dar uma felicitação, né, do Dia dos Pais. A todos os pais. Então, um feliz Dia dos Pais para você e que Deus abençoe. Possamos resgatar, então, o pai como um líder dentro da família. Isso é a nossa mensagem de hoje. Obrigado. E que a gente resgate, né, novamente o papel e a função de cada um, para a felicidade, né, de e toda a nossa família. Busca da santidade. Amém. Amém. Feliz Dia dos Pais! Boa noite, eu sou a Suzana do Paulo. Boa noite, eu sou o Paulo da Suzana. Estamos aqui hoje reunidos novamente com vocês com muita alegria, né? Porque a família Sagrado Coração de Jesus está sempre nos movendo, nos motivando a estarmos junto com o coração de Jesus. E hoje em especial, Dia dos Pais, né? Estamos fazendo essa reunião aí dedicada aos pais. Eu gostaria de falar um pouquinho de mim. Já tem muitos que sabem a minha história. Eu perdi minha mãe com 1 ano e meio e fui morar na casa dos meus avós. Eu tive muitas perdas nesse meio tempo, porque eu perdi minha mãe, aí foi meu pai, meu irmão e eu morar na casa da minha avó. Com 6 meses o meu pai casou de novo, na intenção de criar os 2 filhos juntos. Mas foi diferente. O meu irmão foi morar com eles e eu fiquei morando com a minha avó. Então eu perdi o meu pai também. E para mim sempre foi difícil não ter a presença do meu pai. Eu sabia que minha mãe tinha partido. Uma criança de 1 ano e meio não entende que a mãe morreu. Ela pensa que a mãe o abandonou. E o meu pai, sim, ele estava vivo e eu sentia que ele tinha me abandonado. E nunca tive um relacionamento legal com meu pai. Sempre para mim a pessoa que mais importava na minha vida era a minha avó, a minha mãe. Eu tinha avô também, mas a minha avó era tudo. Ela fez a parte de mãe, de pai, de vó. E eu sempre carreguei comigo essa tristeza de não poder nunca ter recebido um beijo, um abraço do meu pai, nunca. Ele era uma pessoa extremamente fechada, talvez por ter perdido a mulher aos 24 anos, ter ficado com 2 filhos, a responsabilidade da vida o deixou desse jeito. Como se fosse uma pessoa amarga, uma pessoa triste. Para a gente ver o sorriso do meu pai era muito difícil. E eu nunca pude dar um beijo no meu pai. Até que a gente
teve uma briga muito feia e ficamos por 9 anos. Assim que a minha mãe faleceu, a minha avó, ela faleceu na terça-feira, no domingo eu e meu pai nos desentendemos e eu acabei ficando sem a minha avó e sem a presença do meu pai também, por 9 anos. E vocês sabem, eu sempre estive dentro de uma igreja. E a comunidade da qual eu fazia parte dizia para mim: Susana, de que adianta você rezar o Pai Nosso? O que adianta você rezar o Pai Nosso se você não perdoa teu pai? E eu falava: não, eu não tenho. Eu tive por um tempo uma mágoa muito profunda, mas eu comecei a rezar para o Espírito Santo tocar no coração do meu pai, porque ele mandava recados que não era para eu me aproximar dele, que não era para eu cumprimentar ele. E isso me magoava muito. E eu lá dentro da igreja continuei rezando o Pai Nosso, sim, e só fui pedindo que o Espírito Santo tocasse no coração dele, porque o meu estava limpo. Só que eu tinha medo de me aproximar, eu não podia chegar na casa dele, não tinha como entrar na casa dele sem permissão, não tinha como chamar lá de fora, era tudo trancado, era como se fosse um forte a casa do meu pai, muitas chaves, você não conseguia nem chegar, e mesmo eu sabia que ele não queria que eu chegasse. Então eu fui pedindo que o Espírito Santo tocasse nas chaves, nas correntes do coração do meu pai, para que ele me perdoasse, para que ele me aceitasse como filha. E um certo dia meu irmão chegou, meu irmão que eu não vejo também, o que foi meu irmão inteiro, que nem eu digo, né, de pai e de mãe. Eu fico muitos anos sem ver ele, ele também foi criado de uma forma muito diferente da minha e ele se afasta. Também muito trauma, né? E o meu irmão chegou de Florianópolis, veio até a minha casa e eu contei toda a história para ele, como que aconteceu, e disse que a minha filha mais velha, todo mundo sabe, né, que eu tenho 2 filhas, ela disse: eu sou a única primeira neta que não sou bajulada. E isso me doía também, porque a minha filha não tinha o vô para curtir, ele não curtia a primeira neta. E aí eu contei tudo pro meu irmão e meu irmão foi lá e falou com ele. E ele disse pro meu irmão: diga para ela vir. E eu fui até a casa dele, peguei a minha filha mais nova, que é mais corajosa, e disse: filha, vamos com a mãe. E fui. Eu cheguei na casa do meu pai, depois de 9 anos, né? Sempre foi muito difícil de ir até lá, mas de vez em quando a gente ia. E aí, com 9 anos que eu não via meu pai, eu cheguei na casa dele e fui até ele e disse: pai, me perdoa, meu coração está muito triste. Ele disse: está perdoada. E ele foi para um quarto chorar e eu fui para a sala chorar. E a minha madrasta veio até mim e disse: eu que tenho que te pedir perdão, porque não vamos agora colocar culpados, que não adianta, mas enfim, a situação foi gerada em torno dela, né? E aí, a partir daquele dia, eu voltei para casa do meu pai. E como a minha mãe tinha morrido, que era meu porto seguro, eu pensei: agora eu vou curtir, agora eu vou ter o meu pai de verdade. Até pode ter sido erro meu também, porque eu deixei para curtir ele depois que a mãe tinha partido, né? A mãe-vó. Mas enfim, o que importa é que eu comecei a frequentar a casa do meu pai e ele a frequentar a minha. Eu que levava ele para o médico. Viajamos juntos, só nós 2. Ele me deixou dirigir, fomos brincando, conversando. Ele foi me contando a vida dele, daquilo que eu nunca tinha escutado, não sabia que ele tinha vivido. E por 2 anos foi assim a nossa vida. Ele morreu comigo. Eu que levei ele no carro do SAMU. De 7 filhos que ele tinha, ficou comigo. E eu sei que Deus me abençoou, porque se meu pai tivesse morrido sem eu ter tido a oportunidade de pedir perdão e de perdoar também, eu ia sofrer muito. Então hoje eu estou aqui para dizer para vocês: perdoe
perdoe teu pai, perdoe a tua mãe. Eu gostaria agora de fazer uma oração contigo, que você pudesse fechar os teus olhos, soltar tudo que você tem na mão e se concentrar na sua história. Vai pensando que o Espírito Santo de Deus vai te lembrando, fazendo você lembrar daquilo que te magoou. Nós sabemos que desde o ventre da nossa mãe, nós trazemos traumas, nós trazemos rejeições. Eu mesma, quantas vezes Deus me mostrou uma rejeição. Quando a minha mãe engravidou de mim, o meu irmão tinha apenas 7 meses. Um casal super jovem, o meu irmão com 7 meses e a minha mãe engravidou de mim. E Deus me revelou em oração. Quem acredita no Espírito Santo, quem entende o dom da revelação, sabe o que eu estou falando. E o Espírito Santo, ele te revela não para que você tenha raiva, não para que você fique julgando. O Espírito Santo te revela para que você possa perdoar, para que você aceite aquela pessoa do jeito que ela é, que você possa entender e perdoar e amar cada vez mais. Eu peço agora que você sinta a presença do Espírito Santo. É Ele quem nos revela, é Ele quem nos mostra o que está dentro de nós, às vezes tão trancadinho, tão fechadinho, que só temos as atitudes que nos remetem àquela situação, que nos fazem ser diferente daquilo que queríamos ser, ter atitudes diferentes. São traumas que estão dentro de você, meu irmão, minha irmã. Que você possa agora... Por que eu peço tanto para as pessoas fecharem os olhos? Porque se você não conseguir olhar para dentro de você, como o Espírito Santo vai falar contigo em meio a tantas coisas desse mundo? Ele quer que você entre dentro de você mesma, que você enxergue dentro de você mesmo, para que Ele possa te ajudar, para que Ele possa agora te revelar aquilo que te faz sofrer. Você que talvez tenha o trauma de ser rejeitado, você que foi rejeitada pela sua mãe, pelo seu pai dentro do ventre ainda, vá sentindo a presença do Espírito Santo, vá clamando: sim, eu quero perdoar, eu quero perdoar o meu pai, eu quero perdoar a minha mãe. Você que ao nascer teve um trauma muito grande, sofreu muito, e você pode estar culpando talvez a atitude da tua mãe, do teu pai naquele momento, no teu inconsciente. Perdoe agora. Sinta a presença do Espírito Santo. Vá pedindo. Abra o teu coração. Diga sim. Sim, eu quero perdoar. Se tu queres me revelar, Espírito Santo, revela. Se tu não queres, se não for para eu saber, Espírito Santo, somente eu aceito a tua bondade, o teu amor de perdoar agora. Porque perdoar, meu irmão, não é um sentimento que você sente, eu sinto perdão, não. O perdoar, o perdão é uma decisão, é um querer, é uma atitude tua, sim, eu quero perdoar. Não importa se a pessoa está errada ou certa, é problema dela. O que importa é que você decidiu perdoar, porque a partir do momento que você perdoa, você ama. Você que teve um trauma na sua infância, que a sua mãe te deu um tapa no seu rosto, e aquilo ficou marcado. Eu consigo sentir o vermelhão no seu rosto, o calor que você sentiu. Você que recebeu esse tapa da sua mãe, você olhou para ela com os olhos de muita raiva. E agora eu gostaria que você voltasse. Coloque a mão no seu coração agora e peça que o Espírito Santo de Deus te dê o dom do perdão. Perdoe seu pai, perdoe a sua mãe.
Sabemos que todos os dias é o dia dos pais, o dia das mães, o dia do irmão, o dia do esposo, da esposa. Mas hoje em especial, dedique a tua vontade de perdoar ao seu pai e à sua mãe. Se eles não estiverem mais aqui, se já tiverem partido para junto de Deus, não tem problema. Faça da mesma forma um ato de perdão. Tudo aquilo que você lembra, o que foi revelado ao seu coração agora nesta oração, que você possa dizer para eles, fale dentro de você: Pai, eu te perdoo. Eu te perdoo por tudo aquilo que você fez intencionalmente ou não, mas que me magoou. E não importa. O que importa é o que eu quero te perdoar agora. Eu quero ser livre desta mágoa. Eu quero ser livre deste ódio que corrompe o meu coração e não me deixa ser feliz. Ame agora e perdoe. Um grande abraço no seu coração. Fica com Deus e até a próxima. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito
mais que o meu, sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, os bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. Ao me beijar, Me acolheu num abraço de paz. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver. Pai, um amigo. Pai, um exemplo que procuro repassar para meus filhos. Pai, sempre inesquecível. Dessa forma, queremos parabenizar a todos os pais encontristas do Sagrado Coração de Jesus. Que Deus abençoe a todos e que dê sempre a serenidade e o amor a seus filhos. Rezemos agora um Pai Nosso para estar iluminando cada vez mais a todos os pais e encerrarmos essa reunião de segunda-feira. Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado Coração de Jesus, abençoai as nossas famílias. Amém. Que todos tenham uma ótima semana e segunda-feira estamos de volta.